Muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje a gente vai continuar com uma história que todos vocês pediram: Demolidor, Dia Frio no Inferno, parte 2. Só que antes, eu queria tirar só um minutinho pra agradecer todos vocês demais, porque graças a vocês, a gente finalmente alcançou 1000 inscritos! E assim, alguns vídeos atrás eu lancei uma campanha onde, assim que a gente alcançasse 1000 inscritos, eu iria dar pra vocês, inscritos, 2 HQs. E eu quero seguir com essa campanha. Mas assim, eu ainda tô vendo certinho como é que eu vou fazer, mas provavelmente vai ser em uma live em que eu vou fazer o sorteio. Então, por favor, continuem seguindo o canal, que logo um de vocês, sortudos ou sortudas, vai conseguir receber uma dessas 2 HQs, que são simplesmente uma das melhores histórias do Arqueiro Verde que eu já li. Agora, sem mais delongas, vem comigo! Sinos estão tocando, e eles trazem uma memória do passado. Nós vemos a mão do Matt Murdock tocando em um pedaço de concreto, a luva toda rasgada, Matt todo sangrento. E ele pensa, os sinos de São Patrick, eu posso ouvi-los. Então nós vemos uma silhueta do justiceiro, a arma em mãos, e o sino continua. Aí nós voltamos ao presente e vemos a mão do Matt exatamente no mesmo pedaço de concreto, a luva costurada aonde antes tinha sido rasgado. E ele pensa, os sinos estão comemorando o fim da guerra, uma guerra que nunca acabou. Eu posso ouvi-los precisamente. É como se eu tivesse 12 anos de novo, como se o poder fosse fresco, novo. Mas eu não tenho 12. E essa pequena aventura, ela não vai durar. E o sino continua tocando. Eu posso ouvir. A cada badalada, o sino está ficando mais fraco. Se você não fosse o Demolidor, você nem perceberia. Mas eu sou o Demolidor. E aí o Matt coloca a máscara e diz, pelo menos por enquanto. E nesse momento, ele pula do telhado relembrando tudo o que aconteceu. Relembrando como o Capitão América morreu para proteger uma garota. E como a garota desapareceu depois de uma explosão no esgoto. Afinal, e ele lembra do cara que ele viu. O cara que matou o Steve Rogers, que tem um pedacinho de ouro no lugar do dente. E pensa, eu peguei o cheiro deles. E a gente vem em outro lugar da cidade, aquele cara todo velho e enrugado tá mexendo em um rádio, enquanto o maluco que riu da morte do Steve Rogers tá logo atrás dele perguntando, e aí chefe, eu posso te ajudar? Ah, talvez eu e os caras pudéssemos... E aí o cara velhão tira uma agulha da própria cabeça e taca pra trás, atingindo o cara bem na orelha. Aí o cara diz, chefe, a minha orelha? Por que você? Aí o velhão diz, eu tava mirando no seu olho. Agora me deixa em paz, idiota. Não tá vendo que eu tô ocupado? Eu tô procurando alguém especial, alguém importante. E só isso já nos indica que eu tava certo, esse cara é um mercenário. Enquanto isso, o Demolidor também está procurando alguém importante. Ele começa a ouvir os sons da cidade, ouvindo como as pessoas estão confusas, como elas estão aterrorizadas, como elas só querem sobreviver a qualquer custo. E entre todas essas vozes, ele tenta encontrar uma pessoa específica, uma garotinha loira. E nesse momento a garotinha tá no chão, segurando a própria mochila, sentindo dor e dizendo, eu me sinto tão... brilhante. Ela cai no chão, desacordada, e todas as pessoas ao redor começam a gritar, dizendo que elas estão cegas, elas não conseguem ver. Um dos caras comenta que a garota, ela parecia um sol, ela ardeu como um sol. E nesse momento, o Matt ouve o rádio dizendo que um incidente acabou de acontecer em Times Square. Só que do outro lado da cidade, o mercenário ouve exatamente a mesma coisa. Ele manda os seus capangas irem pra Times Square no exato instante em que o Demolidor parte pro mesmo lugar. Aí é uma correria. A gente vê o Demolidor pulando de um lugar pro outro, se balançando entre os postes e pensando, você costumava fazer isso todo dia, né? Você fazia isso pra se divertir. Agora, tenta não pensar na dor que você tá sentindo. Tenta não pensar em quanto machuca fazer isso de novo. Só seja ele.
E enquanto o Demolidor se balança entre os prédios, a gente vê uma mulher com um sobretudo encarando extremamente surpresa. O Demolidor chega até a cena e encontra um monte de pessoas desesperadas dizendo que não enxergam, que não enxergam. Ele comenta com elas que é só uma cegueira temporária, provavelmente por causa de muita luz que elas receberam e que vai ficar tudo bem. E quando ele olha pro lado, ele percebe a mochila caída. Ele se aproxima e sente o cheiro e percebe que é o cheiro do capitão. E além do cheiro do capitão, um cheiro de morango. Morango, que é o cheiro do protetor labial que a menina tava usando. Aí ele faz uma imagem mental e percebe ela correndo, fugindo até um beco, onde ele nota que o rastro dela acaba e há marcas de pneus no chão. Aí a gente vê o carro com os capangas do mercenário fugindo da cena e o cara que matou o capitão rindo lá dentro e falando: muito bem, menininha, descansa, descansa bem, porque o chefe, ele vai adorar te ver. Isso foi meio perturbador. E ele ainda comenta: você é radioativa, né? É, eu sei, o chefe nos deu isso daqui pra pegar você. Você não é muito radioativa, mas é bem o suficiente pra que a máquina funcione. Aí a gente atravessa a cidade e vai pro escritório de ninguém menos do que Franklin Nelson, o melhor amigo do Matt e que meio que largou mão de si mesmo conforme envelheceu. Sério, mano, o maluco tá acabado, brother. O Nelson tá conversando com uma cliente pelo telefone quando ele olha pela janela e percebe o melhor amigo dele lá fora apontando pra ele ir pro telhado. Sem saber direito como reagir, ele simplesmente desliga o telefone, corre, pega o casaco e vai pra cima. E encontra o Matt no telhado. E fala: Matt, meu Deus, Matt, meu Deus, isso é tão bom te ver. E ele vai abraçar o Matt e pergunta como. E o Matt explica que a explosão que aconteceu em Hell's Kitchen tinha radioatividade e reativou os poderes dele, mas que os poderes dele já estão acabando e ele tem que fazer as coisas o mais rápido possível. O Fogg continua meio que surpreso, sabe? Falando: cara, você voltou. Quer dizer, isso não é incrível? Mas Matt, por que você voltou a ser Demolidor, mas não a ser um advogado? Cadê a lógica disso? E aí o Matt comenta: Fogg, você sabe que depois do que aconteceu com o Fisk, eu não posso mais fazer isso. A minha missão era tudo que eu tinha e era isso. Só que agora Deus me deu uma segunda chance e eu não vou desperdiçá-la, eu não vou ignorar. Eu vou fazer isso e eu vou pagar pelos meus pecados. E aí o Fogg comenta: pecados, Matt? Não é pecado nenhum. Cara, se você quer fazer isso, pelo menos faça por você mesmo, sabe? Divirta-se. Só que nessa hora o Murdock começa a perder a visão, porque os poderes dele já estão falhando. Aí ele comenta com o Fogg, pede pro Fogg olhar as informações que estão dentro da mochila, tentar entender o que tá acontecendo, e que enquanto isso, ele vai atrás das pessoas que sequestraram uma menina. Ele pula do telhado e o Fogg fica pra trás, abrindo a mochila e encontrando um livro cheio de folhas rasgadas, escrito Propriedade de Steve Rogers. O Matt vai atravessando a cidade, até que ele chega na feira que os caras atravessaram com a ambulância no dia anterior, e ele começa a analisar a cena do crime, verificando as marcas de pneus no chão, os entulhos destruídos e então captando o cheiro do exaustor da ambulância, o que leva ele pro topo da cidade pra tentar encontrar o cheiro do exaustor da ambulância no meio de uma cidade. E por incrível que pareça, ele encontra! Ele encontra não só a ambulância, como os capangas do mercenário, todos sentados em cima da ambulância, super felizes, porque eles entregaram a garota pro chefe, e o chefe tá super feliz com eles. E nessa hora, o Demolidor chega e pergunta: onde está a garota? Um dos homens começa a rir e fala: ei, garas, saca só, é a p*** do Demolidor! E o Matt fica sério. Ele fala: cara, quantos anos você tem? 100? Aí o Matt até pensa: nem tanto, só que será que eu consigo lutar? Quer saber? Dane-se. O Matt começa a lutar com todas as forças que ele pode, dando um chute em um cara, metendo um bastão na cara de um cara, defendendo uma facada, metendo uma cabeçada em outro, esquivando de uma corrente, batendo na mão do cara que tá segurando a corrente. Então ele é atingido. Ele é atingido de novo e de novo, até que alguém bate com um pé de cabra na cabeça dele e ele cai no chão. E nessa hora, um dos caras começa a rir e falar: talvez o chefe quisesse você vivo, mas quer saber? Morto é mais seguro. O cara tira uma arma, coloca na cabeça do Matt e ele pensa: Deus não deu seus poderes agora pra você morrer aqui, Murdock. Então por que ele não te ajuda? Por quê? De repente, quem pula a cerca? Elektra. E sim, eu sei como isso soou. Seu talarico raspa a canela! A Elektra desce na direção dos caras que começam a atirar nela, só que ela é precisa, cortando um e outro, perfurando e arrancando cabeças, até que todos estão no chão, completamente acabados. O Matt finalmente consegue se levantar quando a Elektra tá pra matar o último cara e segura a mão dela.
dizendo: Electra, por favor, não faz isso. Ela olha pra ele e pergunta: o que você tá fazendo? Aí ele: eu preciso desse cara, eu preciso dele vivo. Ela até questiona: esse verme? Beleza, leva ele. E o Matt agradece: obrigado, Electra. E o cara até começa a dizer: obrigado, Electra, obrigado. Só que aí ela atinge o Matt na cara, olha pro cara e diz: corra! E quando o cara começa a fugir, ela grita e avisa pra ele que nós estamos chegando. E o Matt pergunta: ele? Electra, o que você tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Ela até questiona pra ele: eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui? E o Matt explica que os poderes dele voltaram ativa e tal, só que ele já tá perdendo eles. E ele precisa usar o pouco tempo que ele tem a favor dele. E a Electra comenta: cara, você não precisa de pouco tempo. Você pode vir comigo e eu posso te dar sua juventude de volta. E você pode ficar ao meu lado pra sempre. Só nós dois. E aí o Matt até começa a considerar isso, lembrando de como era quando ele tava com ela, como era quando ele tava jovem. Só que aí ele lembra do que ela se tornou, do sangue nas mãos dela. Um sangue que ele começa a lembrar também está nas dele. E aí ele pensa no símbolo do Capitão América, no símbolo do Justiceiro e finalmente na bengala que o Wilson Fisk segurava, toda sangrenta. E isso leva ele a dizer: Electra, você disse pro cara que nós estamos indo. Você sabe quem tá envolvido nisso? Quem é? Ela hesita por um segundo, mas então começa a contar que eles se chamam Anel Triplo, que é um grupo de terroristas que é liderada por um velho amigo deles. E nessa hora o capanga do mercenário chega de volta e fala: chefe, o cara vestido de Demolidor apareceu, e aí uma mina toda de vermelho apareceu, e eles mataram todo mundo, chefe, socorro! E o mercenário começa a rir de alegria e fala pro Frank Castle: olha só, Frank, nossos velhos amigos chegaram. E também uns novinhos. E aí a gente vê a garota que eles sequestraram amarrada numa máquina. Ele começa a tirar sarro da garota, dizendo que ela é a prova de conceito dele. Ela fica puta. E quando ela fica puta, ela começa a brilhar. E na hora que ela começa a brilhar, a máquina começa a funcionar e a sugar as energias dela. E o mercenário começa a rir da cara dela, dizendo: ah, como você é bonitinha. Mas a minha máquina vai manter você segura, beleza? Pelo menos até eu terminar. E ela pergunta: o que você vai fazer comigo? Aí ele diz: só tô mantendo você segura por um tempo, até que tudo possa começar. E agora eu tô indo nessa. Se você ficar solitária, só conversa com o cara na parede, o nome dele é Frank. Você vai adorar as histórias dele. E o mercenário vai embora. Aí a menina olha pro cara preso na parede e pergunta: seu nome é Frank? Eu sou a Tira. E o cara olha pra ela com uma cara de putaço, tá ligado? Depois a gente vê o Matt sozinho no apartamento, pensando em tudo que a Electra contou sobre esse grupo terrorista e sobre o fato de que é o mercenário que tá cuidando deles. E aí debaixo da terra a gente vê o mercenário e o grupo deles andando pelo esgoto e seguindo para um lugar bem importante. Aí o telefone do Matt toca, ele atende e aí o Fogg fala: Matt, esses documentos, eles falam de um projeto chamado Novos Guerreiros, um projeto fundado pelo governo que tá tentando reativar as pessoas da comunidade super-heróica para ajudar na guerra. Aí o Matt até comenta: a guerra acabou, Fogg. Ele: aham. Só que esse projeto, ele é antigo. Ele é muito antigo. Vai lá no início da guerra. E ele incluía experimentos com soro do super soldado, radiação gama e isótopos radioativos que fizeram... Bom, eles fizeram você. Um carregamento cheio de barris radioativos foi roubado algum tempo atrás. Ninguém sabe quem pegou, mas a bomba que explodiu em Hell's Kitchen, ela era um deles. E o resto continua lá fora. E nessa hora o mercenário diz: não é lindo, rapazes? Não é lindo? Olhem bem, o que vocês veem? Porque eu... E ele dá um sorriso ameaçador: eu vejo o futuro. E esse foi Um Dia Frio no Inferno, parte 2. Se você gostou dessa história, comenta aí embaixo pra eu saber se eu faço um vídeo da parte 3. Essa parte ficou um pouco mais longa do que eu queria, mas é porque tem, enfim, mais diálogos ou eu só não soube resumir muito. Se esse vídeo tá muito longo, comenta aí também, que aí eu tento fazer um mais curto na próxima, beleza? Se não, se vocês gostaram, comenta também pra eu saber. Gente, eu preciso de comentários pra saber o que fazer, tá ligado? Mas é isso. Como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.